Bom dia, meus amores do segundo ano, como vocês estão? Tudo bem, minha gente? Hoje, no nosso vídeo de ciência, eu vou falar um pouquinho sobre o Sol, sobre a importância do Sol, mostrar para vocês alguns lugares quentes, alguns lugares congelados. A gente vai fazer toda uma análise sobre o Sol, tá? Só que antes de iniciar o nosso vídeo de hoje, como é de costume, o que é que tia Carla sempre faz? Chamada. E eu peço que vocês continuem, gente, colocando aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, que estão fazendo as atividades, tá? Que estão assistindo aos vídeos, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês, tá? Tá sendo muito positivo, todos os comentários, toda a interação de vocês, isso é ótimo, tá? Obrigado mesmo. Então agora eu vou fazer a chamada. Alice Vitória da Silva Santos, Brenda Batista da Costa, Heloísa Vitória da Silva Oliveira, Heloísa Rodrigues de Souza, Cauã Eduardo Lima da Silva, Letícia Valdenice Amorim Batista, Lucas Miguel Silva de Andrade, Luiz Henrique Dantas Lins, Luísa Sofia Pereira dos Santos, Matheus Belarmino da Silva, Miguel Augusto Leite da Silva, Nathaniel Gonçalves da Silva, Pedro Henrique Urbano Barcelos da Silva, Pedro Lucas Cabral dos Santos, Rafael Barbosa Soares, Richard Gabriel da Silva Souza, Tiago Henrique Lopes Oliveira, o Evison de Souza Santana e o Willames Alex Soares da Silva. Tá, meus amores? Então vejam só. A gente vai trabalhar hoje sobre a influência do Sol nos corpos, né? A influência do Sol nos planetas, falar sobre o Sol. E aí a gente vai utilizar o livro de atividades complementares para a gente trabalhar esse exercício hoje, tá? E aí eu queria que vocês abrissem o livro na página 44, tá? Só que antes da gente iniciar todo esse conteúdo, falar sobre o Sol, falar sobre a sua importância, eu queria mostrar para vocês algumas imagens, tá? Sobre alguns lugares que são muito quentes, outros lugares que são congelados. Eu quero fazer com vocês uma análise, tá? Então agora eu vou pegar as imagens e vou trazer para vocês, tá? Então, meus amores, como eu tinha dito, eu ia pegar algumas imagens para vocês, para mostrar de lugares diferentes e sobre a influência do Sol. Então aqui, ó, a primeira imagem, tô trazendo para vocês imagem, tá, de uma região super quente. Olha como o solo é bem cheio de rachaduras. Bem quente essa região aqui, né? Estão vendo aqui essa imagem? Aqui eu tenho outras. Essa aqui é a imagem de um deserto, tá? Olha como ele é. Olha a diferença desse ambiente. Vou mostrar para vocês outro ambiente super quente. Olha. Estão vendo? Agora eu vou mostrar para vocês o oposto. Um ambiente, lugares gelados, vamos botar assim. Olha. Olha a diferença de ambiente. Olha esse ambiente aqui. Não tá bem diferente daqueles primeiros ambientes que eu mostrei para vocês? Olha esse aqui. Não tá diferente, ó? Do ambiente que eu mostrei para vocês? Os anteriores? Olha essa aqui, ó, com geleiras. Estão vendo? Por que eu tô trazendo essas imagens de ambientes que são muito quentes, os lugares, e ambientes que os lugares são muito gelados? Porque eu quero mostrar para vocês os extremos de um ambiente em que o lugar é muito quente e de um ambiente em que ele é muito frio. O lugar lá é muito frio, as características. E por que eu tô falando isso? Porque tudo isso tem a ver com o Sol, com a posição do Sol. Tudo isso tem a ver. Então vejam, uma coisa que a gente viu de característica nesses ambientes. Ambientes em que são mais frios, regiões mais frias, a gente vê geleira, né? A gente vê geleiras. Em ambientes que são mais desertos, a gente vê um solo cheio de rachaduras, mais arenoso,
na verdade, pouca vegetação. Não que em ambientes que sejam muito gelados, com temperaturas muito baixas, vai ter muita vegetação, porque não tem. Principalmente Polo Norte, Polo Sul, a gente não tem muita vegetação, não. Só que o que vai acontecer? Esses ambientes, eles vão ter essa mudança de temperatura muito por causa do sol, da influência do sol nos corpos, se assim a gente pode falar. Então aí eu gostaria de começar a leitura com vocês da página 44, onde eu tenho o seguinte: além das características que lhes são inerentes, que são juntos ao sol, os corpos apresentam também certas propriedades que podem ser naturais ou artificiais. São exemplos como luz, calor, energia, eletricidade, som, composição. São características que são inerentes, né? Que estão juntas a esses ambientes, a esses corpos, e que às vezes podem ser natural ou artificiais, podem ser produzidas pelo homem. O corpo capaz de transmitir de modo natural luz, calor e energias aos corpos da crosta terrestre é o Sol. O que isso quer dizer? Que o Sol é o único corpo, né, que ele é capaz de transmitir luz, calor, energia para outros corpos da crosta terrestre, né? Para outros elementos da crosta terrestre. Da crosta terrestre. Então, o Sol é o único elemento que ele é capaz de transmitir, né? Essa energia, ele é fonte de energia, né? Ele é fonte de calor. Tanto é que, se vocês lembrarem de aulas passadas, eu disse o quê? Que planetas que estão mais próximos do Sol, como Mercúrio, Marte, eles vão ter temperaturas mais elevadas. Enquanto que planetas que estão mais distantes, como Netuno, entre outros, vão ter temperaturas mais frias, mais baixas, porque eles estão distantes do calor do Sol. Não é verdade? Então, esse processo natural acontece enquanto a Terra gira em torno do Sol, ocasionando os dias, as noites e a estação do ano. Esse movimento da Terra girar em torno do Sol, a gente sabe, né, que é um movimento de rotação. E o movimento em que a Terra gira em torno de si mesma é um movimento de translação, tá? Nosso planeta tem uma espécie de escudo natural de gases, que tem a função de protegê-lo dos problemas que teríamos caso fôssemos expostos diariamente aos raios solares. Esse escudo, muito importante, a gente chama de camada de ozônio. É um escudo que está protegendo a Terra. Apesar de proteger a Terra do excesso de raios solares, a camada de ozônio não é indestrutível e precisa ser preservada por nós, seres humanos. Quando poluímos o ar, estamos, mesmo sem querer, contribuindo para a destruição dessa camada protetora. Vou mostrar aqui para vocês uma imagem da camada de ozônio, né? Um exemplo, né, da camada de ozônio aqui pra gente. Vou mostrar para vocês. E é muito importante, gente, que a camada de ozônio, ela seja preservada, porque ela impede, ela ajuda a impedir que todos os raios solares, toda a intensidade de raios solares chegue na Terra. Porque a gente sabe que o Sol tem temperaturas elevadíssimas, e a Terra, por estar próxima do Sol, se estivesse extremamente próxima do Sol, não era possível que existisse vida na Terra. Porque a gente ia o quê? A vida na Terra ia ser queimada pelo calor do Sol. Então, daí a necessidade da proteção dessa camada de ozônio. Eu tenho aqui para vocês essa imagem aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. A camada de ozônio seria justamente essa partezinha aqui de verde bem clarinho, que está protegendo a Terra. Estão vendo aqui? É bem clarinho. Ela está protegendo a Terra. E aí, quando a gente está poluindo, quando a gente está
lançando vários gases poluentes na atmosfera, a gente está ajudando com que essa camada de ozônio se fragmente, né? Diminua, né? Ela acabe. Estão vendo aqui? E o Sol, como eu falei, os raios solares, olha, eles vão direto aqui para a Terra. Estão vendo? Aqui tá mostrando aqui, ó, o gás carbônico, que é muito poluidor, né? Tá aqui. E todo esse processo aqui de poluição da camada de ozônio vai provocar um efeito estufa. Porque a gente tem os raios solares chegando, camada de ozônio protegendo, os gases poluentes na atmosfera, né? Então tudo isso vai acarretar vários problemas. Então vamos seguindo. A absorção da radiação solar na superfície. Damos o nome de radiação solar à energia emitida pelo Sol sobre nosso planeta, a qual a camada de ozônio ajuda a filtrar. O jeito que os raios solares são absorvidos na superfície terrestre não é o mesmo em todas as regiões do mundo, graças a alguns fatores. Primeiro, concentração da camada de ozônio na região. Se ela estiver muito danificada na área em questão, o Sol será mais nocivo. Concentração de nuvens. Quanto mais nuvens existirem em um local, menor será o efeito dos raios solares. Localidades. Lugares mais tropicais são mais propensos a raios solares mais intensos, tá? Lugares mais tropicais são mais propensos a incidência de raios solares mais fortes. Só que tudo contribui, né? O ambiente contribui para isso. Altitude. Quanto mais alto o lugar, mais direto será o contato com o Sol. E estação do ano. Nas estações mais frias, a absorção dos raios solares é menor, tá? Aí a gente vai para a página 45. Além desses fatores, devemos considerar os diferentes tipos de relevo do local, pois eles refletem os raios solares de formas diferentes, o que contribui para uma absorção maior ou menor de calor. Quanto menos o relevo refletir o calor, mais quente será o lugar. Por quê? O relevo ele não está refletindo o calor, né? Ele está refletindo pouco. Então vai fazer com que o ambiente se torne mais quente. Não vai se ter essa troca, né, de temperatura. Então aquilo vai ficar concentrado e vai deixar o ambiente mais quente. Então a gente tem aqui alguns exemplos. Ambientes nevados continuam frios, pois a neve reflete a maior parte da radiação solar. Reflete quer dizer o quê? Joga fora, assim eu posso falar. A areia da praia reflete apenas 15% dos raios solares, por isso as praias são tão quentes. Já o mar reflete 25% dos raios solares, portanto ele pode ser bastante quente. A cor do solo também influencia no calor. Lugares com solo mais escuro normalmente são mais quentes que locais onde o solo é mais claro. E aí eu tenho uma curiosidade para falar. Muito se diz que a gente, quando vai se vestir e vai sair naquele sol de meio-dia bem quente, que a gente evite colocar roupa preta, porque o preto não vai refletir, né, o sol. Então a gente vai ficar com mais calor. Olha que curiosidade interessante. Muito se fala sobre essas questões de a gente estar num dia muito quente com roupa muito escura, justamente por causa dessa questão de reflexo, de refletir os raios solares. Assim vocês conseguem entender essa questão do reflexo dos raios solares. E aí, por causa dessa característica, muito se fala que quando a gente vai sair no sol de meio-dia, que a gente não deve utilizar roupa preta, roupa muito escura, que a gente vai ficar com muito calor, porque não vai estar tendo, não vai estar refletindo, né, a luz solar, justamente por causa disso. Nas grandes cidades, a enorme presença do concreto das calçadas, casas e prédios, bem como o asfalto escuro nas ruas, aumenta a absorção dos raios solares, gerando calor até mesmo durante a noite. Então vejam, como atividade de cada, vocês vão fazer a página 45, 46 e 47 até o quinto quesito. Só até o quinto quesito. Eu vou explicar para vocês algumas coisas.
No primeiro, vocês vão fazer o seguinte. Como a Terra se movimenta no espaço, o Sol é visto em posições diferentes ao longo do dia, originando também a sombra das coisas. Então, observe. Na letra A, qual imagem representa a parte da manhã com o Sol no leste, no lado leste? Pinte. Então, você vai pintar a imagem que representa o Sol. Desenhe o Sol no lado leste. Desenhe o Sol no lado leste na ilustração que você indicou. A ilustração que você pintou, você vai desenhar o Sol. E na C, qual imagem representa o fim da tarde com o Sol no lado oeste? É o a imagem a imagem B ou a imagem C? Aí vocês vão marcar um X. Já no segundo, a gente tem o seguinte. Observe a imagem e pinte de azul o lado do planeta Terra, que representa o dia, e de preto, o que representa a noite. Depois escreva onde é dia e onde é noite. Só isso. Lá na página 46, a gente tem o seguinte. Desenhe no espaço indicado as atividades que você faz durante o dia e durante a noite. Coisas que faço de dia. Coisas que faço à noite. De dia a gente estuda, a gente brinca. À noite a gente janta, vai dormir, não é verdade? No segundo, complete a frase corretamente usando as palavras do quadro. Aí eu tenho terra, ozônio, raios, gases e sol. Aí a gente vai completar. Só isso. Já no terceiro, eu tenho o seguinte. Na sua opinião, o que aconteceria com o nosso planeta caso a camada de ozônio desaparecesse completamente? Se a camada de ozônio, que está protegendo o nosso planeta de toda a intensidade dos raios solares, desaparecesse completamente, qual a opinião de vocês sobre o que aconteceria? Vocês vão colocar aqui, tá? Não precisa ser uma resposta muito longa. Pode ser no mínimo 3 linhas que já está ok. No quarto agora, vocês vão marcar um X apenas nas alternativas falsas, que não estão corretas. Então, chamamos de radiação solar a energia que o Sol emite sobre a Terra. A concentração da camada de ozônio não influencia na absorção do calor, é só as que estão erradas, tá? As falsas. Em países nevados, há uma concentração de calor. Ambientes de praia são quentes porque refletem pouca radiação solar. Isso a gente já falou aqui. E no último quesito, que é o quinto da página 47, que vocês vão fazer, vocês na letra A vão marcar o local mais quente, na letra B marcar o local mais frio e na letra C marcar o local que pode atingir a maior temperatura. Certo? Então, vocês vão fazer isso e não vão fazer a parte do vamos aprender brincando. Não vão fazer o primeiro nem o segundo, tá? Só vão fazer da página 47 até o quinto quesito, tá? Então, agora eu gostaria de mostrar para vocês algumas imagens, tá? Sobre essa questão que eu tô falando para vocês, sobre o reflexo solar aqui na Terra. Reflexo dos raios solares na Terra. Vou mostrar aqui para vocês algumas imagens. Vejam só, gente. Aqui é uma imagem do que seria o efeito, tá? Dos reflexos dos raios solares na Terra. Isso aqui é uma imagem só. Por que eu tô mostrando isso aqui a vocês? Porque a gente viu que a camada de ozônio que cobre a Terra, ela ajuda a que esse reflexo, né, não seja tão intenso devido às altas temperaturas que o Sol possui. Então, ambientes como praia, vou botar aqui para vocês. Ambientes como a praia vão ser quentes, porque a areia, ela só reflete 15% dos raios solares. O mar só 25%. Então, praia é um ambiente quente, não é verdade? Agora, o Polo Norte aqui.
ele não vai estar refletindo o sol com grande intensidade, né? Ele não tem um reflexo, como é que se diz? O sol vai refletir deixa eu voltar, que eu me confundi. As geleiras aqui, elas vão refletir o sol. E devido a ter uma grande intensidade de reflexo do sol, o ambiente aqui vai ser mais frio, tá? Se eles não tivessem um grande reflexo do sol, dos raios solares, o ambiente ia ser quente. Mas como eles têm devido às geleiras, né, calotas polares, regiões com muitas geleiras, então eles vão ter temperaturas mais frias, certo? Então, meus amores, é isso por hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, falando um pouco sobre a influência do Sol nos corpos, falando sobre os planetas, sobre o Sol. E é isso. Um beijo pra vocês, um cheiro, olha. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo. Tchau, tchau.